Gente, eu vou ter que, eu acho que no fim, compartilhar minha tela, porque pelo navegador eu não consigo compartilhar uma janela. Então, eu vou abrir em modo inteiro, tá? Eu vou sumir talvez por uns instantes, mas eu vou estar com tudo aberto aqui. E assim, é importante falar, antes de mais nada, eu vou falar um pouquinho de colaboração e da valorização do ensino da espiritualidade, muito o Éder já trouxe, e eu vou trazer uma coisa um pouco mais ativa, né? Eu trouxe caso clínico, eu tenho material para vários casos clínicos, acho que daqui a pouco dá para pensar em oficinas, enfim, e desde já parabéns a vocês que fizeram, né, que já construíram a liga, né, uma das ligas mais novas que temos no Rio Grande do Sul. Com muita alegria eu participo de 2 ligas. Vocês veem a minha apresentação? Não em tela cheia, mas sim, André. Perfeito, então já vou abrir em tela cheia, era isso que eu queria saber. Então, vou abrir em tela cheia. Só vamos dar uma pausa, André. Desculpa te cortar. A Carol queria perguntar alguma coisa e depois a gente volta, pode ser? Tá, pode, claro. Eu vi que ela estava de mãozinha levantada, mas Isso. não sabia. Oi, boa noite. Tudo bem? Boa noite. Então, eu tenho uma dúvida sobre a fala ali do Éder. Quando e se é possível a gente orientar uma pessoa a buscar assim, a espiritualidade ou frequentar uma igreja? Tipo assim, ela não tem o costume, mas a gente pode orientar, e se a gente deve, como é que deve ser isso? Sempre que tu achares que este assunto é pertinente para aquela pessoa naquele momento trazendo aquela queixa. É difícil essa resposta dura e eu não vou conseguir, eu acho, te dizer se aparecer isto, faça isso. Se disser isto, faça aquilo. Se a pessoa fizer isto, você responde desse jeito. Eu não sei se talvez eu esteja me fazendo entender da melhor maneira, Carol. Mas, assim, por muitas vezes, e o Otávio falou muito bem, assim, a gente quase que sente que as questões que a pessoa traz para ti tem algum tipo de relação com espiritualidade. Nesses casos, e aí talvez nesses casos importantes seja tu reservares um tempo e aí tu tens ferramentas para isso, porque a subjetividade da gente sentir essas questões são importantes, mas ao mesmo tempo, e aí eu trago outra nossa querida minha, do André e da Cris, colega Carmen, que é médica de família aqui na PUC com a gente também, que ela diz que temos que ter a subjetividade, mas não podemos deixar a subjetividade tomar conta da nossa prática. Então, alguns dados objetivos são super importantes que a gente tenha. Então, talvez nesses momentos, Carol, se utilizar de questionários e ferramentas específicos para conseguir dosar o quanto de espiritualidade faz parte daquele quadro, daquela pessoa naquele momento. E a partir dali, dependendo da resposta, este sim possa ser um momento para conseguir indicar que a pessoa procure ajuda, ou que a gente possa dizer que ela deva procurar o seu guia espiritual. Esse termo eu aprendi com o Pedro e é sensacional. O seu guia espiritual. Não vou dizer que tem que procurar o pastor, não vou dizer que tem que procurar o monge André, não vou dizer que tem que procurar já um centro espírita, um terreiro de qualquer coisa, não. Busque o seu guia espiritual. Não sei se eu te respondi, Carol. Sim, conseguiu sim. É que na hora ali da fala eu fiquei meio confusa em saber meio que quando identificar esse tipo de coisa e como agir, né? Porque às vezes tu não tá muito preparado para falar sobre isso e tu sente que a pessoa quer escutar sobre isso. E daí essa era a minha dúvida, conseguiu responder bem direitinho. Obrigada. Perfeito, Carol. O André vai trazer uns dados, tem pesquisadores que mostram que o que exatamente tu está dizendo, que a grande causa e motivo de não se falar sobre espiritualidade nas consultas é os médicos não serem preparados a falar sobre espiritualidade nas consultas. Não ter tempo é um deles, mas eles não estão e não são preparados para isso. Então, a ideia da gente conversar sobre esse assunto aqui é não só oportuna, como necessária. André, não quero tirar teu tempo, por favor. Toca-lhe ficha, tá tudo contigo. Tá bem, obrigado. Carol, no fim, o Éder respondeu. Eu até trouxe esse elemento na minha fala, mas eu vou, de alguma forma, eu vou trazer. Sem mais delongas, então, gente, eu vou compartilhar a minha tela para a gente seguir conversando, porque, afinal de contas, uma das coisas que é mais importante falar quando a gente fala em dimensão espiritual, exatamente é
a questão que envolve... Eu não estou conseguindo compartilhar minha apresentação. Peraí, deu outro bug aqui de novo na... Tá, agora foi. Uma das coisas que é mais importante falar em espiritualidade é quando a gente fala de conflito de interesse. A primeira coisa que eu vou trazer para vocês, porque literalmente espiritualidade é a única, talvez uma das poucas dimensões do ser humano onde o conflito de interesse todo mundo vai ter, porque inclusive a ausência de religiosidade ou espiritualidade, isso por si só é um conflito de interesse. Então eu trago os meus aqui, eu tenho uma listinha, né? Eu dou aula em 2 universidades, uma delas católica, né, que é a nossa PUC, dou aula numa federal, mas eu trabalho numa instituição católica, que é a Santa Casa de Misericórdia, onde atualmente eu trabalho com cargo de gestão. Né? Eu trabalhei com assistência por uns meses e agora eu assumi a coordenação da atenção primária da Santa Casa, de várias unidades. Recentemente, foi essa semana. E isso é importante salientar, porque apesar de eu transitar em numa universidade católica e num local de prática, inclusive, universitário, num centro terciário católico, e eu trabalho, né, o Éder lembrou bem que médico de família também trabalha em atenção suplementar, e era onde eu estava trabalhando, atendendo convênios, né, no serviço de atenção primária. Apesar disso, eu sou uma liderança religiosa, né? A gente usa o termo guia espiritual, mas também se usa o líder religioso ou líder espiritual. Né? Eu sou um monge zen budista, ligado a uma ordem do budismo japonês, chamada Soto, onde a prática central é a meditação, uma religião não teísta. Então, não é que a gente é agnóstico, mas há quem seja e há quem não seja. E aí tem uma lista de associações científicas às quais eu sou vinculado. Mas aí o que vale falar de espiritualidade, né? Como eu dizia antes, até a questão religiosa, a ausência de religiosidade, isso por si só é um conflito de interesse. Só que a grande questão quando a gente discute espiritualidade, o porquê falar em espiritualidade, é que as nossas convicções pessoais, as nossas crenças, a nossa fé, ela não pode se transpor à discussão quando a gente fala em espiritualidade no cenário em saúde. Só para dar um exemplo para vocês, de séculos atrás, quem estruturou a teoria do Big Bang no mundo, né? A teoria do Big Bang foi estruturada por um astrônomo e um cosmólogo belga chamado Georges-Édouard Lemaitre, e ele era um padre jesuíta, e ele falava muito, né? Não vou deixar a minha fé, eu não permito que a minha fé, por mais que eu a tenha, que ela se sobressaia quando eu faço pesquisa e quando eu vou atrás dos meus achados, né, científicos. Então, isso é importante falar, porque uma das primeiras verdades, digamos assim, quando a gente fala espiritualidade, é que Deus não é objeto de estudo. Tá? A gente vai, inclusive, centrar a consulta no elemento fé em Deus, para quem tem esse tipo de crença, mas a existência ou não de Deus não é objeto de estudos quando a gente fala de espiritualidade. Tem alguns elementos, eu já vou começar com a provocação com o caso clínico, que vão ter fenômenos espirituais que a gente tem que ficar atento quando a gente atende. Tá? E aí, além disso, dentre os meus conflitos de interesse, com muita alegria, eu sempre gosto de falar que eu fui um dos criadores do grupo de trabalho em espiritualidade e saúde da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade e da Associação Brasileira de Ensino Médico. Então, a gente tem grupos de trabalho de espiritualidade e saúde discutidos tanto na atenção primária, já com bibliografia colocada, com materiais publicados, como também pensando no ensino médico, e o Éder trouxe várias evidências que até eu não vou me delongar muito acerca disso. Mas, antes de mais nada, gente, eu trouxe um caso clínico. Tá? Eu não estou aparecendo porque, por uma questão do navegador, eu não consigo, acho que, aparecer, mas eu trouxe um caso clínico envolvendo a atenção domiciliar. Né? O Éder bem lembrou que a gente tem vários cenários de atenção em saúde. Um deles é cuidado domiciliar, e eu trago um caso clínico, eu tenho uma pilha de casos para trazer. Por um acaso, acabei de montar 2 cursos, inclusive um de pós-graduação, para um módulo de espiritualidade e saúde, e aí eu tenho assim, um punhado de casos clínicos em várias metodologias possíveis, mas eu trouxe aqui algumas reflexões, e uma delas é a seguinte. Então, a gente tem a dona Geralda, que é uma paciente de 80 anos, viúva, ela está no Instituto de Longa Permanência, no asilo, um termo pejorativo até, por osteoartrose de quadril bilateral avançada, e aqui vale salientar e falar, gente, que quando tem uma instituição de longa permanência no nosso território, a gente presta, independente deles terem um responsável médico técnico, a gente presta assistência, né? Se está inserido no território, a gente atende. Então, ela está em acompanhamento domiciliar pela unidade de saúde da família, enfim, do território onde está esse instituto, né? Essa instituição.
Foi realizada uma avaliação geriátrica ampla, foi feita uma avaliação das atividades da vida diária, né, e a avaliação do humor dela através da escala de depressão geriátrica de Savage, né, que é um dos instrumentos mais utilizados, né, tem a GDS aí como uma escala, né, padrão para a gente avaliar a depressão em idosos, né. A princípio, tudo bem, tudo em ordem, tá? Estou trazendo esse caso porque a gente vai seguir falando da dona Geralda. Na sequência, durante a segunda visita, foi feita a primeira visita, onde foram feitos os instrumentos, e estavam todos em ponto de corte, excluindo depressão e com atividades da vida diária parcialmente prejudicadas pela osteoartrose, quadril. Durante a segunda visita, então... gente, vocês estão me vendo, estão me ouvindo? Aconteceu alguma coisa? Oi. Oi, professor. Eu acho que deu uma travada no teu compartilhamento. Mas e aí agora apareceu deu, no terceiro slide. Mas se tu ampliares agora, acredito que dê certo. Mas a gente está acompanhando com a tua fala, tá dando para compreender perfeitamente, Tranquilo. mesmo não aparecendo. Tá. Não, esse travamento, gente, é animação, tá? Tava na ordem mesmo. Eu acho que tava certinho. Então, durante a segunda visita domiciliar, ela relatou espontaneamente que vivenciava situações transcendentais nos últimos meses. Dentre elas, ela referiu contato com os anjos da guarda, que acompanhavam os demais moradores do asilo, e apontou que ela sentiu os anjos mais próximos quando esses moradores diziam estar tranquilos e sem sofrimento. Ela relatou instituir, né, ela realiza orações diárias pela manhã, e a importância disso, inclusive, no manejo das dores articulares e manutenção do seu bem-estar. O Éder trouxe o conceito de coping religioso, que eu vou pular até, porque eu vou falar disso, e ele falou em coping, né, que é o enfrentamento, como a gente usa a espiritualidade para enfrentar as adversidades da vida. E a oração é uma das ferramentas de coping que as pessoas têm, uma das ferramentas de exercício da espiritualidade e mesmo da religiosidade. Ela expressou o desejo de oferecer água fluidificada e aplicações de passes, procedimentos que faziam parte das suas práticas religiosas habituais, porque ela foi espírita e praticante durante a vida toda. Porém, ela temia a reação da equipe, e aqui já entra uma das primeiras barreiras quando a gente vai discutir espiritualidade, que é o medo mútuo, o medo do profissional médico e o medo da pessoa, né? E, obviamente, ela temia a reação da equipe, a reação dos demais moradores e dos próprios parentes, se depararem com ela fazendo passe, oferecendo água. Essa foi a questão que ela trouxe, e é como eu falei antes, ela foi excluída depressão geriátrica, foi excluída demência, e o que ela tem uma limitação de atividades da vida diária, porque ela tem artrose de quadril, e, claro, tem um prejuízo na marcha. Mas a questão mental, cognitiva, gente, toda em ordem, tá? E aí eu trago, então, de reflexões e perguntas. Qual é o impacto das questões de espiritualidade nesse contexto da dona Geralda? Qual é a melhor estratégia para abordar o tema nesse momento? Como é que eu abordo? Eu digo que sim, eu digo que não, eu digo que ela pode usar água frutificada, eu proíbo, eu permito. E como é que eu realizo o processo de decisão compartilhada nesse cenário? Porque a decisão vai ser mútua. Ela quer, mas a gente vai ter que sentar e refletir a respeito. Porque quando se fala em espiritualidade e saúde, eu não posso tomar uma decisão de forma unilateral. E, aliás, gente, sendo bem sério para vocês, qualquer tomada de decisão em tese, de forma ideal, tem que ser de forma compartilhada. Porque quando eu falo em alimentação, até quando eu vou falar em mudança de padrão alimentar e inclusão de atividade física, eu vou fazer centrado na pessoa. Porque não é sobre o que eu acho que é ideal. Até eu vou ter noção, baseado na literatura científica, do que é ideal, mas como é que essa pessoa pode inserir, como é que essa pessoa pode, obviamente, estar motivada a praticar, seja espiritualidade, seja alimentação. Alguém teria alguma ideia do que fazer aqui? Alguém quer se arriscar a falar? E, de novo, gente, não tem certo e errado aqui, tá? É importante que fique claro que a ideia é realmente a gente construir junto, então, a reflexão. É uma senhora de 80 anos, com artrose de quadril, que quer oferecer uma prática, né, de fluidificação de água, que é muito comum no espiritismo, e passes. Tudo bem, tudo certo? Proibido, é um absurdo? Alguém quer falar a respeito? Vou dar um ESC aqui só para ver vocês. Alguém arrisca? Éder não vale, Cris não vale. Quer falar, Éder? Não sei.
Eu acho que não teria problema algum, professor. Uhum. Tá bem? Porque complementaria, né? A questão da crença dela. Uhum. E acho que, de algum modo, se isso deixa ela mais segura. Tá. Perfeito. Eu vou colocar, Otávio, um elemento complicador, tá? No caso. Boa, ótima resposta. Imagine que no asilo, além da dona Geralda, eu tenho 2 pessoas morando na instituição que são evangélicas e eu tenho 2 católicas apostólicas romanas. Mantém a conduta, Otávio? E pessoal? Aí complicou mesmo, professor. Mas eu acredito que, desde que haja respeito, né? Aí tem que entrar a questão da tolerância. Mas no meu mundo belo e perfeito, nessa questão, acho que não teria nenhum problema também. Legal, Otávio. Alguém quer falar alguma coisa diferente? Quem é que levanta a mão? Carol. Carol. Olha, eu acredito também em questão de justiça, né? Se as outras podem se expressar religiosamente, fazer alguma coisa, por que que ela também não poderia? Ela não vai fazer mal para ninguém. E se ela, sei lá, explicar, for explicado, for consentido, eu acredito que não faça mal. Uhum. Eu concordo com os colegas também, e eu acho que abriria assim um espaço para conversar sobre as práticas espirituais dessas pessoas que habitam esse lugar, né? Para entender que ali é uma prática também, que há outras. Não sei, claro que, né, no mundo ideal em que tem pessoas ali que vão conduzir de alguma forma, mas eu acho interessante. Perfeito, Sara. Eu vi que a Valentina colocou, né? Que, deixa eu entender aqui, ainda assim acharia válido, e se essas pessoas, caso quisessem, pudessem também se expressar, né? A Valentina também acha que tudo bem, tudo certo, ok. Bem legais as colocações de vocês, né? A Sara trouxe uma questão importante, e o Otávio trouxe um termo, Otávio, não entenda como uma correção, tá? É um termo que, na terminologia até científico-acadêmica das ciências da religião e da espiritualidade, a gente usa um outro termo, tá? Tu falasse intolerância, né? A gente acaba usando mais a palavra diálogo, tá? Porque tolerância parece uma coisa assim, ai, eu aguento essa dona Geralda que é espírita, eu aguento o Éder que é cristão batista. A gente evita falar intolerância porque parece que é assim, eu tenho que tolerar, mas não aceitar. E quando a gente fala em tolerância barra aceitação, ainda que sejam expressões religiosas diferentes, e até a ausência disso é em si uma expressão, e o fato de eu falar que eu sou ateu, nihilista, é uma expressão também, a gente prefere falar em diálogo. Que aí eu vou dialogar tanto acerca das diferenças, que às vezes se fala muito no mundo atual, mas a gente fala muito das semelhanças, tá? Então é bem importante, não é uma correção, mas é uma sugestão, tá? De terminologia, tá? Vou seguir, então, vou voltar a compartilhar, então, a minha telinha. A gente pode refletir um pouquinho acerca do caso da dona Geralda, mas acho que vocês trouxeram colocações muito interessantes, porque a gente vai ter que pensar a respeito. E aí, na apresentação, acho que a gente vai responder muito das respostas, tá? Vai trazer muito das respostas. Eu vou tentar ser sucinto, porque o Éder já trouxe, né, gente? O Éder deu um bom spoiler do que eu ia apresentar, que é a diferença de espiritualidade, religiosidade e religião, né? Espiritualidade, gente, tem vários conceitos, e eu trouxe um que eu gosto muito. A Organização Mundial de Saúde tem um termo próprio, e eu trouxe, claro, um termo de um dos pesquisadores, que certamente vocês vão ler em mais de um momento, que é o Harold Koenig, que é o principal, eu diria, acho que é a principal autoridade na pesquisa acerca dos conceitos de espiritualidade no mundo. Tem esse livro dele em português, tem vários outros em português que são muito interessantes, onde ele vai falar que espiritualidade, literalmente, ela é a busca pessoal pelo entendimento de respostas a questões sobre a vida, significado e relações com o sagrado e transcendente, que isso pode estar ligado ou não à proposta de uma determinada religião. Ou seja, quando eu me faço perguntas do tipo, de onde eu vim, para onde eu vou, o que acontece com a gente depois que a gente morre, ainda que eu já tenha certezas, ou mesmo que eu não tenha certeza nenhuma acerca dessas respostas, isso por si só já é o exercício da espiritualidade. Quando eu vou, por exemplo, para uma esfera mais profunda, né? Por que eu vim parar na medicina? Por que eu estou cursando medicina? Né? Isso, por incrível que pareça, isso também é exercício da espiritualidade, né? E no Zen, né? Eu preciso falar do Zen. A gente tem um termo que a gente usa muito, que a gente chama de Ikigai, é um termo cultural do Japão,
que seria algo como sentido de vida, que é a grande brincadeira que a gente fala, que é assim, o que me faz levantar da cama todos os dias? Eu levanto só para, vamos lá, assistir aula, fazer liga, mecânico, ou eu tenho um sentido mais profundo para isso, né? Eu dou um sentido mais profundo. Porque isso não depende de religião, não depende, não me interpretem mal, mas não depende nem de um ser divino. Porque quando eu pego pessoas agnósticas, ateias, elas podem usar a ética como esse pano de fundo desse transcendente, que é literalmente o transcendente aqui. Isso o Jung vai falar muito bem, né? Eu nem trouxe nada sobre Jung, porque ficaria muito complexa a discussão, mas o Jung tem um livro maravilhoso chamado Espiritualidade e Transcendência, que eu recomendo muito que leiam, porque o Jung, inclusive, vai falar disso, né? Quer dizer, aquele elemento que foge ao meu controle, que são perguntas básicas, né? Que é isso, de onde eu vim, para onde eu vou, por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? A busca dessas respostas, isso por si só é exercício da espiritualidade. Então, isso é extremamente amplo. E a única coisa que eu não concordo com o Harold é que ele fala que espiritualidade é algo que é não mensurável. Eu acredito que é mensurável, porém a metodologia de medir espiritualidade, ela, pelo fato do conceito ser amplo, é um pouco mais complicada do que o segundo termo que eu vou falar, que é religiosidade, né, que o Éder trouxe, que essa sim, o Koenig fala que ela é mensurável, eu consigo medir por pesquisas, né, mas eu acredito que espiritualidade eu consigo mensurar, mas é de outra forma, é uma outra vibe, são com outros métodos de pesquisa, tá? E religiosidade, vou trazer conceitinhos de dicionário, meio óbvios, e eu vou trazer o conceito acadêmico, tanto que a gente usa no estudo de espiritualidade e saúde, como também na esfera das ciências das religiões, tá? A gente vai ter esses elementos de falar de tendência para sentimentos religiosos, né? E a questão de o conjunto de valores religiosos, né? Mas o conceito que eu mais gosto é o conceito de religiosidade enquanto... deixa eu só tentar avançar aqui que eu não estou conseguindo, gente. Espera aí. Que é literalmente... o grau que a pessoa expressa uma determinada religião. Ou seja, tanto faz a pessoa ser católica ou ter um sincretismo religioso, mas, por exemplo, aquilo que, né, o Éder apontou no ESUS, né, que não tem religião, mas quando eu anoto lá na anamnese, vocês vão aprender isso logo adiante, né, ou para quem não passou ainda as cadeiras que envolvem coleta de história clínica. Quando uma pessoa ela se autodeclara, sou católico não praticante, o não praticante é religiosidade. Né? Não praticante é isso, é o grau que a pessoa segue e pratica. Ou eu posso falar, eu tenho um conceito mais universal de Deus. Eu acredito em Deus, mas não ligado a uma religião. Por incrível que pareça, isso é religiosidade. Que essa pessoa pegou o elemento Deus, né, esse ente que é comum a várias vertentes religiosas, ela inseriu na vida dela, mas não é ligado a uma religião. Mas vai ter, por exemplo, o católico praticante. Né? Eu sou budista, zen budista praticante, né? Eu sou uma liderança religiosa. Essa é a minha religiosidade. Né? Ainda que eu coloque uma série de elementos, eu linke com filosofia, eu faço um certo sincretismo com outros elementos, mas eu pratico essa religião. O Éder é cristão praticante. Né? É a religiosidade, é o exercício ou a extensão que uma pessoa segue a religião. E a religião, o Éder bem lembrou, gente, é a estrutura. Né? Dentro da religiosidade, tem dois conceitos que o Gordon Allport traz, que eu gosto muito, que é essa subdivisão, e é importantíssimo a gente ter claro isso quando vai usar as ferramentas de medicina de família e comunidade. Uma é a religiosidade intrínseca, que é o quanto a religiosidade está na minha vida, o próprio conceito de Deus. Né? Eu posso ter o conceito de Deus exotérico, que é aquele Deus que está lá no céu, que eu imagino lá, e para ele eu rezo. E eu posso ter o conceito de Deus, por exemplo, esotérico, um S, que é o esoterismo do elemento da... eu sou um elemento divino, eu vejo Deus no meu dia a dia. Né? Tem até vários cristãos, eu vejo muitos católicos falarem isso, né? A coisa do perceber o elemento divino até naquilo que aparentemente não é belo ou não é bom, que é no sofrimento, né? A coisa que se fala que, por exemplo, quando vem uma pessoa me pedindo ajuda, seja uma pessoa em atendimento, seja uma pessoa pedindo algo na rua, até se fala, né? É Jesus que bateu a minha porta. Tem algumas vertentes cristãs que falam desse Deus esotérico, ou seja, que está imerso no meu dia a dia, que está na natureza,
né? Os ateus, por exemplo, quando eles vão falar de terminalidade da vida, o elemento transcendente que eles recorrem é a família e a natureza. Ah, é legal ver verde, é legal ver flor, é legal estar com o meu cachorro, né, com o meu gato, enfim, com o meu bichinho. Então, esse exercício intrínseco da religiosidade. E é importante que aí entra o método clínico. Entra o método clínico que foi apresentado, e eu vou apresentar um método clínico para vocês na perspectiva espiritual. Mas eu também tenho a religiosidade extrínseca, que é aquele elemento que é quando eu vou para o local de prática religiosa, que aí entram as ferramentas de abordagem familiar e até comunitária. E aqui é que o Koenig fala que é possível mensurar isso em pesquisa, né? Até nas nossas perguntas ao paciente, que é quantas vezes a pessoa, né, vai na missa, vai no culto, vai no terreiro, né? E a finalidade, a pessoa vai como consolo, vai porque é um dos elementos do ecomapa que entra, é por distração. Por que é? Esse é um dos elementos de abordagem mais comunitária, que ele é superficial, mas o profundo, por exemplo, da religiosidade intrínseca, que eu também consigo mensurar, é qual é a frequência que eu leio Bíblia, que eu leio o Alcorão, que eu leio a Torá, que eu estudo mitzvot no judaísmo, que eu medito, que é o meu caso, que eu sento em zazen, né? Quantos turnos por dia, quantos minutos por dia eu medito, eu faço passo, eu recebo passo, né? Tá aí a dona Geralda, né? O exercício dela, por exemplo, de rezar amanhã, é religiosidade intrínseca. O fato de ela querer oferecer algo para a comunidade da instituição é religiosidade extrínseca, né? Ela tem uma finalidade, ela quer socializar, ela quer ajudar, ela quer colocar como esse elemento compassivo, né? Compaixão é um conceito que a gente mal interpreta muito no Ocidente, né? Compaixão, um conceito acadêmico da psicologia, literalmente é a capacidade que eu tenho de minimizar ou não gerar sofrimento. Então, nós, na nossa profissão, mais do que empatia, a gente fala muito, tem que ter empatia. Empatia, ela é superficial no nosso atendimento. A gente tem que ser compassivo e vocês vão entender mais adiante o porquê. Tá bem? Religião, o Éder já bem explicou, é a estrutura. É uma estrutura de práticas, de crenças, de ritos, ligado a 3 elementos. E isso é importante, tá? Que vocês saibam. Tá ligada, literalmente, a uma localização geográfica, na maioria das vezes. Eu posso até falar que o conceito é universal, mas quando eu olho, por exemplo, o próprio cristianismo, aconteceu numa localização geográfica, numa determinada cultura e num momento histórico. Não é à toa que se fala de revisionismo histórico nas religiões, porque a gente vai ter que discutir, ainda que, por exemplo, o cristianismo nasceu no início da Era Comum, que eu vou ter o confucionismo que nasceu 5.000 a.C., o budismo que foi nascer cerca de 600 antes da Era Comum, o judaísmo que foi bem antes, né, que foi 5.800 anos antes da Era Comum. Ainda que eu fale isso, a gente vai falar do século XXI, né? Vai falar de 2021 e como é que a religião se insere nesse contexto atual. E aí a discussão, claro, que as lideranças fazem, né? Eu sou membro do Diálogo Interreligioso aqui em Porto Alegre, onde eu convivo com várias lideranças religiosas e a gente faz essa discussão, né? Eu tenho 2 pastores da não pentecostal, tem um pastor luterano, um batista, um anglicano, rabino, 2 pais de santo, tem fé Bahá'í, e tem eu pelo budismo, então a gente faz essa discussão do diálogo. Por isso que eu falei que a gente usa mais a palavra diálogo em vez de tolerância. A gente dialoga porque a gente vai olhar esse elemento cultural, esse elemento histórico e esse elemento até geográfico, né? A gente fala de locais sagrados, né? O cristianismo tem locais sagrados, né? Jerusalém, Belém, na Palestina, é um lugar sagrado. A gente vai falar de várias cidades de Israel como locais sagrados. No Japão, ainda que eu não tenha um local sagrado, a gente faz, por exemplo, turismo religioso, né? Tem 2 cidades no Japão, eu vou ter Yokohama e eu vou ter Fukui no Japão, que são as 2 sedes da minha ordem religiosa, que eu preciso ir, né? Pelo menos uma vez na vida tem que ir lá. No meu caso, eu tenho que ir por uma questão da minha formação, digamos assim, religiosa. Então, tem esse elemento geográfico, histórico, cultural, tá bem? Coping, o Éder já super explicou, né? E aí eu vou estar chovendo no molhado, que é esse modo como as pessoas utilizam religiosidade e espiritualidade para lidar com situações de estresse. É um conceito que a gente tomou de empréstimo do Gordon Allport também, porque o Gordon Allport estudou bastante essa questão da dimensão religiosa na vida das pessoas. E aí a subdivisão que eu tenho, está bem estruturado, que é coping positivo, coping negativo. Resumindo, gente,
O coping positivo significa que, diante de um diagnóstico que coloque em mim o risco da terminalidade da minha própria vida, eu posso literalmente usar o elemento divino para me ajudar na minha na minha prática, digamos assim, no meu cuidado, né? Aí a religiosidade vai entrar literalmente como uma prática integrativa e complementar, né? Que foi o que o Éder bem lembrou. Vai entrar como esse elemento, mas o coping também pode ir para o lado, literalmente, da minha doença, do meu diagnóstico, ser um castigo divino. E aí o nosso papel, inclusive, um dos nossos papéis é transformar aquilo que é coping negativo em coping positivo, né? Coping negativo, às vezes a gente se depara, por exemplo, quando alguém fala, e a gente viu isso na pandemia, quando se fala que não vou tomar os remédios, não vou tomar vacina, não vou tomar nada porque Deus cura. E aí, qual é o nosso papel diante disso? Né? Que forma abordar, que horas abordar, e aí vão ter todas as ferramentas que já foram apresentadas. É importante lembrar que todas as evidências, a gente ouviu uma revisão sistemática, eu acabei não trazendo, que foi uma revisão sistemática que saiu acho que esse mês, falando que o coping negativo ele aumenta o estresse psicológico, porque por mais que a pessoa negue, ela coloca assim, Deus cura, e ela negue o elemento biomédico, digamos assim, essa pessoa sofre de alguma forma. E o estresse psicológico, ele é mútuo, né? Ele vai ser da pessoa que está negando, mas ele também, óbvio, é da equipe. E aí, uma das coisas que eu falo, que é quando a gente faz entrevista motivacional, primeiro elemento da entrevista motivacional, até para mudança de estilo de vida, independente da espiritualidade, é a gente não querer resolver tudo ao todo tempo. A gente entra muito na síndrome de Salvador, né? A gente quer que a pessoa pare de fumar, pare de beber, se alimente saudável e faça atividade física em uma consulta. E não é isso. A longitudinalidade, inclusive, está aí para a gente planejar. E a abordagem da espiritualidade também entra nessa longitudinalidade, que é um dos atributos da atenção primária. Baseado em evidência, a gente tem vários estudos, né? Muitas pessoas são religiosas e as pessoas querem que isso seja abordado na APS. Eu trouxe estudo mais antiguinho, mas já tem revisão sistemática de 2012, aqui no Brasil, inclusive, falando que as pessoas sim querem que aborde. A revisão sistemática vai falar em 97%. E, obviamente, diante de doenças que nos colocam de frente à terminalidade da vida, isso fica mais evidente. Um exemplo, a pandemia. Diagnóstico de Covid, a gente fica meio ali. E se eu recebo indicação de oxigênio suplementar e daqui a pouco intubação, pior ainda. Então, aí que isso entra e eu preciso que aborde de alguma forma. Seja pedindo o apoio de liderança religiosa, ou seja, já vou jogar uma treta aqui, um desafio para a gente refletir, seja a pessoa virando para mim e falando, reza comigo, e eu vou falar disso no final. E, obviamente, a gente vai ter necessidades espirituais que são ligadas à condição que influenciam na saúde mental, mas que muitas vezes não são atendidas, que é, por exemplo, ter uma liderança, um guia religioso espiritual junto da pessoa para fazer extrema-unção e até, gente, para vocês saberem, até não trouxe o conceito para não me delongar, mas existe uma diferença, existe uma formação, uma diferenciação entre cuidado religioso e cuidado espiritual. Cuidado religioso é aquilo, eu sou um monge zen budista e, obviamente, eu vou oferecer ferramentas de zazen, eu vou trazer ensinamento do Buda histórico e dos vários mestres, tem uma relação de ancestralidade na minha religião, onde eu tenho 91 gerações antes de mim, né? Eu sou aluno direto da monja Koen, e eu vou trazer desde ensinamentos de Koen Sensei até ensinamentos do mestre Dogen, que é do Japão da Idade Média, até Buda, 600 anos antes da Era Comum. Então, eu vou trazer esses elementos de ensinamento, de algumas coisas até éticas, mas eu posso oferecer cuidado espiritual. E não só como profissional da saúde. Eu estou falando em cuidado espiritual como alguém que aborda espiritualidade e saúde. Tá? Então, é bem importante falar disso, né? E fazer essa diferenciação do que é cuidado espiritual, que qualquer liderança religiosa com formação em capelania pode dar. Para vocês terem ideia, no NHS, no NHS, que é o sistema de saúde do Reino Unido, né, que foi a base, inclusive, para a gente desenhar o SUS em 1990, o NHS ele tem, inclusive, guidelines, ele tem guias, diretrizes para lideranças religiosas, fazendo essa diferenciação entre o que é cuidado religioso, por exemplo, extrema-unção, que é um sacramento da Igreja Católica, Apostólica Romana, né, que é a unção dos enfermos. Né, alguém que morre fala, pode falar, eu quero extrema-unção, e vai o padre oferece.
uma oração de um rabino, até cuidado espiritual, que é a pessoa falar: estou com medo da morte, eu estou com dúvidas acerca da minha vida. Né? E a gente pode conversar sobre isso de maneira ampla, e esses conceitos, inclusive, no curso de capelania, que o Éder que eu trouxe, eles são discutidos na formação para capelães. Obviamente, pessoas hospitalizadas sofrem, ficam isoladas. A pandemia nos colocou de frente a esse isolamento, né? As pessoas pararam de ir de forma presencial às comunidades, né? Durante mais de ano. Obviamente, crenças religiosas podem afetar decisões médicas, como eu falei, seja em coping religioso negativo, quando eu falo que Deus cura, seja o famoso caso clássico, bastante discutido nas disciplinas de bioética, que é a história de algumas religiões não receberem hemoderivados, tá? E, além disso, a religiosidade, ela influencia, claro, a atenção à saúde na comunidade. O exemplo clássico que eu sempre dou, quando a gente vai para cidades menores no interior, a parte central da cidade, muitas vezes, é a famosa Praça da Matriz. Que matriz é essa? Matriz católica. É a igreja central do município, onde vai ter uma praça e onde até muitas vezes, né, eu me lembrando especialmente do Nordeste, de onde eu vim, sou de Natal, onde às vezes uma das datas do calendário central é a festa da padroeira, a festa do padroeiro, que é esse elemento central cultural, né? Porque mesmo que não é católico, vai celebrar. Vou dar um exemplo clássico que a gente tem no Brasil, onde a gente tem um extremo sincretismo religioso. Isso até eu brinco, né? O Éder sabe que eu gosto muito de memes, eu não trouxe nenhum meme hoje, mas uma coisa que a gente vê o pessoal brincando, né? Por exemplo, a coisa mais sincrética do Brasil é ver, por exemplo, não é uma piada, tá? A gente pode parecer engraçado, mas a gente vê literalmente um judeu ir para a procissão de Nossa Senhora dos Navegantes e depois oferecer flor para Iemanjá. A gente tem isso no Brasil porque o Brasil tem essa... Por ser um país muito extenso, a gente vai ter esse sincretismo. E é o exercício da espiritualidade da pessoa. Parece curioso, engraçado, inusitado, mas ok, é uma forma de exercício. A gente tem o sincretismo no próprio 2 de fevereiro, né? Porque a gente celebra Nossa Senhora dos Navegantes e os povos de terreiro celebram Iemanjá. Então, é importante ter isso claro, porque a gente vai ter esse sincretismo e essa influência na religiosidade, né? As próprias cores de Iemanjá mescladas com Nossa Senhora dos Navegantes, até por todo o contexto histórico, né, do povo escravizado que a gente teve ao longo da história. Por que a gente tem que abordar a espiritualidade? Já foi falado bastante. Eu trouxe aqui um estudo do Luchetti, né, Giancarlo Luchetti, que é professor em Juiz de Fora, que é psiquiatra e é uma das pessoas que estudou, inclusive, na atenção primária. É uma pessoa que nos deu a base, inclusive, porque o Luchetti acho que pesquisa espiritualidade há pelo menos 20 anos, e há mais de 20 anos, eu diria, e ele deu as bases, inclusive, para a APS, e aí foi se fazendo um movimento, inclusive, dentro da medicina de família, né? Porque na psiquiatria, inclusive, já está bem organizado, inclusive a nível mundial, né? Existe um grupo de trabalho em espiritualidade na WPA, na Associação Mundial de Psiquiatria. No Rio Grande do Sul, Sociedade de Psiquiatria do Rio Grande do Sul, a SPRS, né? O capítulo Rio Grande do Sul, tem um grupo de trabalho, inclusive com pessoas com lideranças religiosas. Eu sou membro desse grupo de trabalho, mesmo não sendo psiquiatra, porque a gente pesquisa e estuda e discute. Então, é bem importante. O grupo é muito bacana, onde eles têm reuniões periódicas e onde a gente fala, inclusive, essas razões. Já falamos o porquê. As pessoas querem que a espiritualidade, de alguma forma, seja abordado, ou a gente vai se deparar com alguma situação que não saiba manejar. Exemplo, questões que envolvem gestação indesejada, questões polêmicas como abortamento. Hoje deu uma super discussão hoje nos médicos de família, porque saiu um posicionamento da sociedade brasileira falando sobre abortamento, e isso mexeu com algumas convicções religiosas de algumas pessoas. É uma discussão profunda, das mais difíceis, eu diria, falar sobre abortamento, porque eu conheço católicos convictos que são médicos de família que são contra, e eles vão falar uma discussão, e aí eu tive até que situar, às vezes algumas pessoas falando, peraí, tu está te excedendo, porque tu está trazendo a religião muito para cima de uma discussão que tem que ser científica, porque a pessoa foi falar que o termo aborto seguro é um termo inadequado, e eu falei, olha só, cirurgia também é algo que não é seguro, e a gente fala de cirurgia como algo banal. Então, eu falo isso porque é uma discussão muito profunda e muito difícil. Tem que ter uma aula só de abortamento, na visão espiritual, e como é que a gente aborda. Porque aí a gente coloca a interface, né, de ciência e espiritualidade, que aí, gente, é uma das grandes reflexões que eu trago,
não estão em polos opostos, tá? Eu não posso colocar ciência e religião em polos opostos, muito pelo contrário. É aqui nesse momento que a gente coloca a coisa sobreposta para poder discutir. Vide as universidades aí, né? Eu e o Éder damos aula numa PUC, na Pontifícia Universidade Católica, que tem um conjunto de crenças, inclusive de uma ordem religiosa, da ordem marista, mas a gente discute pesquisas e avalia, usa rigor metodológico, inclusive, para pesquisar a espiritualidade. Então, várias razões, gente, já foram postas. As pessoas querem que se trabalhe isso. Tem coisas que nós não sabemos. Exemplo, se eu vou examinar uma pessoa de terreiro, né, como já atendi, mãe de santo, que ela vai com os guias, né, que são aqueles colares que eles usam ligados aos orixás, ela vai com turbante, tem algumas questões religiosas e culturais que eu vou ter que abordar com essa mulher, antes, inclusive, de fazer exame físico. Porque tem determinadas partes do corpo dela que, ainda que eu peça licença como profissional da saúde, eu vou ter que pedir uma licença especial para examinar. Uma delas é o ori, que é a cabeça, né? É onde se fala que o santo, o orixá de cabeça, né, que se aloja. Então, eu tenho que ter uma conversa com essa mulher, inclusive, de licença especial para se eu vou examinar couro cabeludo, por exemplo. Então, eu trago isso para a gente ter isso muito claro. Coisas do tipo, parece obviedade, mas ter o cuidado de não marcar consultas para as pessoas sabatistas na sexta, né? Testemunha de Jeová, judeu, né? Vou ter esse cuidado de conversar com a pessoa a respeito, inclusive acerca das práticas, né? A própria discussão alimentar vai envolver elementos religiosos, gente. Comida, a religião ela é regada a comida, né? Os povos de terreiro fazem festas com comida. A gente olha para as datas como Natal, Páscoa, a gente tem as comidas clássicas, né, dessas festas, né? Vai se falar do peru do Natal, vai se falar do peixe da Páscoa. Vão ter, por exemplo, no budismo, algumas vertentes que são vegetarianas até veganas. Não é o caso do Zen, mas a gente em Retiro, por exemplo, tem uma questão alimentar, tem uma culinária específica chamada Shojin Ryori, que é uma culinária específica do Zen budismo, porque é uma comida mais leve, enfim, até não tem um elemento metafísico, não tem uma justificativa ritualística. É mais porque é uma comida mais leve, mas tem todo um cuidado que é feito. Obviamente, pessoas usam a religião para fazer o coping, que é esse enfrentamento, né? Seja positivo ou negativo, seja vou usar a religião, vou me agarrar na minha fé para me curar, ou eu vou, inclusive, talvez negar o tratamento biomédico em nome da religiosidade, ou até eu vou, talvez, seguir usando a religião, mas olhando, talvez, esse elemento e esse conceito do Deus punitivo, minha doença é um castigo. Obviamente, apoiar, e isso está superposto na literatura, dar suporte à questão espiritual, vai enriquecer a relação médico-pessoa, e vocês vão mostrar, eu vou mostrar o porquê, mas adiante eu vou pular uma série de slides depois, para a gente poder conversar. Mas, acima de tudo, gente, tem que ficar claro que isso, por incrível que pareça, não aumenta tempo de consulta. Tem revisões sistemáticas, inclusive, mostrando que uma consulta centrada na pessoa, ela vai aumentar o tempo de consulta em, no máximo, 3 minutos. Então, tempo de cara parece ser uma barreira, mas não é. A gente sempre está falando, não tenho tempo, eu tenho que correr com os atendimentos. E aí, como é que eu vou usar o método clínico? Né? Na medicina de família, a gente tem os 4 elementos, muitos componentes do método clínico muito introjetados. Mas, quando vai falar de espiritualidade, a gente faz pequenos ajustes para poder pensar. Claro que nem tudo são flores, a gente tem que falar de barreiras, né? A gente tem que falar de barreiras médicas, barreiras da pessoa, barreiras mútuas, que são do ser humano, né? Dos 2 seres humanos que estão falando, e barreiras de circunstâncias, né? E, claro, quais são as barreiras médicas? Primeira coisa, o Éder bem lembrou, falta de treinamento. A gente, por muito tempo, foi tabu. Eu não aprendi isso na graduação, eu não aprendi isso na residência, eu não aprendi no mestrado. Eu literalmente fui me sensibilizar por tema, atendendo as pessoas, procurando cursos até fora do país. Na época, eu fui fazer curso em 2010, eu fui fazer curso para poder ter noção disso. E aí fui vendo que tem pessoas que tinham esse interesse em comum. E aí a gente foi ter uma primeira atividade em 2013, num congresso de medicina de família, onde a gente estruturou o grupo de trabalho, onde já tem cartilhas, artigos, coisas que a gente mesmo construiu. Também a própria falta de consciência ou inclinação à espiritualidade. Eu sou agnóstico e, não estou afim, acho uma bobagem, né? E a gente sabe que não é. E, claro, o medo, o temor do, talvez eu possa influenciar o paciente de modo inapropriado, ou, né? Não quero.
o medo até de encaminhar a pessoa para uma liderança religiosa. Tem gente que tem medo disso. Tem um outro caso clínico muito legal que eu trago, que é a pessoa entra numa bifurcação, assim, do tipo, vem a pessoa literalmente com o exercício da mediunidade, e aí tu pergunta, né? Eu encaminho para o centro espírita ou não? E a pessoa tem medo disso, né? Porque foge, inclusive, o controle do exercício médico na consulta. E aí eu preciso dessa pessoa, pensando nessa pessoa como elemento de apoio lá na Ecomapa que foi apresentado, né? Um dos elementos de apoio é, obviamente, a religiosidade, o centro religioso. Barreiras do paciente, a questão da falta de tempo, né? A nossa correria de fazer anamnese, a correria de prescrever, e a pessoa percebe essa falta de tempo e tem medo de falar, e aí já entra o elemento medo, acho que não cabe na consulta, acho que não é inadequado, e aí religiosidade, gente, é igual a orientação afetivo-sexual, é só da minha conta, e muito pelo contrário. Orientação afetivo-sexual é importante ser falado em consulta, a gente está falando de método clínico centrado na pessoa. Centrado na pessoa, eu vou centrar em todas as dimensões. Dimensão sexual, dimensão afetiva, dimensão psicossocial e dimensão espiritual. Isso é óbvio. Barreiras mútuas, claro, o próprio desconforto, a própria falta de concordância, porque são linguagens religiosas diferentes, são visões de mundo diferentes e a pessoa vai ter medo. E aí, às vezes, surge aquela pergunta clássica. O senhor acredita em Deus? A senhora acredita em Deus? Qual é a sua religião? E aí, gente, uma das respostas que a gente tem duas respostas possíveis. Dependendo do momento, da situação, do setting, que é uma das barreiras situacionais, eu posso responder, e tudo bem, mas eu posso também desconversar, tá? E aí a gente vai ter que aprender a ter tato. E aí tem que se treinar. Aí é treinamento, tá? Para isso. Claro que aí barreiras situacionais, como eu falei, o próprio tempo, que às vezes não dá para abordar no encontro, e a longitudinalidade nos ajuda para isso, uma demora permitida para isso, o próprio local, e, obviamente, dependendo do cenário, talvez eu não vá ter atendimento religioso continuado, porque eu estou falando de espiritualidade em vários cenários, e quando eu penso em hospital, obviamente, o cuidado ele é muito mais superficial, eu diria, do que pensando em atenção primária. Ferramenta a gente tem um monte. O Éder trouxe duas, né? No fim, eu vou pular até essa parte de apresentar o FICA e o HOPE. Eu vou dar uma ênfase especial no FICA, porque é o instrumento mais validado no Brasil. Instrumento, gente, de abordagem da espiritualidade, esse aqui é o do Joint, de abordagem espiritual, nos Estados Unidos, foi uma junta. No Brasil, tem uma revisão sistemática que ela vai falar de 20 instrumentos diferentes, cada um com suas peculiaridades, valeria talvez até um workshop para apresentar cada um dos instrumentos, a gente ficaria horas falando de cada um. Eu trouxe do que o Joint dos Estados Unidos, né, desse comitê em acreditação em serviços religiosos em saúde, trazem, tá? Mas eu vou ter vários, eu trouxe aqui alguns comuns, né? Trouxe a história espiritual do American College of Physicians, da ACP, o CSI Mimo, que o Koenig criou, que são 4 perguntinhas. Eu vou ter o FACT, eu vou ter o HOPE, eu vou ter perguntas na narrativa do McGill. Então, tem vários. Eu vou mostrar alguns exemplos rapidinho aqui. Um é o CSI Mimo, que foi validado em São Paulo em 2012. Foi o Koenig que criou esse CSI Mimo, que são 4 perguntinhas. E aí, gente, independente de vocês decorarem, eu estou trazendo aqui como é que é o formato, eu não preciso decorar essas ferramentas. Eu posso ter uma cola. O FICA, inclusive, tem colas, até recortáveis. Eu já vi em cursos que a Unasus ofereceu. Teve o presidente da Associação Médico Espírita, que é psiquiatra, ele ofereceu um curso piloto na Unasus de 10 horas para a espiritualidade. Isso tem literatura em português. Mas qual é a grande dica que eu dou quando eu vou usar ferramentas, tá? É mais do que vocês aprenderem a decorar essas perguntas. O mais importante é, se eu não estou num cenário de pesquisa, se eu não estou fazendo pesquisa, se eu estou numa consulta, eu tenho que fazer essas perguntas de forma fluida. Eu vou usar o CSI Mimo da mesma forma que eu vou fazer o Mini-Mental, da mesma forma que eu vou fazer um CAGE para alcoolismo, eu vou fazer fluido. Porque senão vai ficar cara, sabe, de IBGE, assim, tipo, dona Geralda, suas crenças religiosas oferecem conforto ou são estresse? E fica com o meu cara de IBGE, né? Então, eu posso fazer isso de forma fluida. Conforme surge a pergunta, eu posso perguntar para a dona Geralda. Dona Geralda, como é que é para a senhora? Devolver a pergunta, né? Ela falou da água frutificada e devolver para a senhora. Tudo bem. Quando as pessoas não estão bem no asilo, né? Ela falou dos anjos da guarda que ela sente próximo. Quando os anjos da guarda estão distantes?
a senhora, como é que a senhora se sente? E aí, gente, é importante falar, porque ainda que eu não tenha a crença pessoal em anjos da guarda, né, falando de cada uma de nós aqui, né, para quem acredita, ok, mas para quem não acredita, digamos assim, existe uma coisa que é pesquisada de forma acadêmica chamada fenômenos anômalos. Então, fenômenos anômalos são estudados e pesquisados levando em conta a experiência da pessoa. Seja anjos da guarda, seja experiência de quase morte, que é uma coisa que vem sendo cada vez mais estudada e pesquisada. Tem material para horas para a gente falar de EQM, seja mediunidade. E ainda que, né, o profissional, eu não acredite, não é sobre mim. A gente vai centrar na pessoa porque não é da minha convicção religiosa. A gente está falando da pessoa. Então, é importante ter claro isso, gente, para fazer esses questionários de forma fluida, seja lá aqueles que vocês escolherem. O CSI Mimo é interessante, a mini narrativa do McGill, que tem perguntas aí que falam, né? A pergunta ali, por exemplo, 45, porque ele tem várias perguntas. E o item 45 vai falar, por exemplo, de coping, vai falar de enfrentamento, e vai, inclusive, realinhar essa pergunta de acordo com a patologia da pessoa, da patologia orgânica, digamos assim, né? Eu vou ter a história espiritual do Morgans, Hope, que está lá, né, que é um acrônimo, né? O Hope vai vir de fonte de esperança, saber se a religião da pessoa é uma fonte de esperança ou até de estresse. Uma coisa que a gente fala que é religiosidade organizacional e não organizacional, que é um outro conceito, né? A organizacional, ela é muito parecida com lembra um pouco a extrínseca, mas a organizacional é aquilo que eu estruturo até dentro de casa. Quantos minutos por dia eu medito, ou eu rezo, ou eu uso terço. Isso é organizacional, que é essa coisa estrutural da prática. A não organizacional é o conceito divino. Meu Deus, ele é um Deus esotérico, ele é um Deus esotérico, ele é um Deus amoroso, ele é um Deus que também é punitivo, ou ele é mais punitivo que amoroso, e assim por diante, né? O P, obviamente, vai ser a questão pessoal e prática, que é muito parecido com religiosidade intrínseca, e o E é o efeito. Eu sinto melhoria nos meus desfechos usando espiritualidade. Várias revisões sistemáticas já dizem que sim, o Éder trouxe um estudo, tem vários já apontando, inclusive revisões sistemáticas falando que sim, usar a espiritualidade melhora desfecho, e espiritualidade, vale falar nessa evidência que eu acho que é a mais importante que a gente tem, inclusive ela protege de suicídio, seja pelo elemento bom, positivo, que é eu tenho esse elemento divino, amoroso, de Deus que me cerca e que me ampara, então, na hora de sofrimento extremo, mas também tem o elemento negativo que protege, mas aí a gente vai trabalhar ao longo das consultas, que é, se eu me matar, Deus castiga, eu vou para o inferno, ou eu não vou para o lugar bom. Né? No judaísmo, a pessoa é enterrada à margem do cemitério. Né? No cemitério judaico, as pessoas que cometem suicídio, os corpos são marginalizados, né? Então, por isso esse elemento meio mais punitivo é protetivo, mas eu também tenho que ver os outros elementos do coping religioso para seguir abordando essa pessoa. O FIC, que o Éder apresentou, então, tem perguntas dentro de cada dimensão. Esse material, até para ficar claro para vocês, vai ficar para vocês, o Otávio, né? Acho que vai passar para vocês essa apresentação, porque o FICA está lá. Isso aqui a gente literalmente é uma cola, a gente usa como cola, eu não preciso decorar isso aqui. E, de novo, eu faço a pergunta de forma bem fluida. Tá? Aqui, gente, era o que eu queria chegar. Isso aqui é um resumo do método clínico centrado na pessoa, porém, na perspectiva da espiritualidade. Tá? Esse aqui é um desenho que foi feito, o grupo de trabalho e espiritualidade da brasileira fez isso, a gente discutiu bastante, usando cada um dos 4 elementos. Quando eu vou explorar saúde, doença e experiência da doença, eu vou olhar esse elemento transcendental, eu vou olhar os sentimentos que a pessoa tem, seja de culpa, seja de paz, seja de conexão com o sagrado. Eu vou ver a ideia da doença, pegando bem a coisa do coping. É um castigo divino? Não é? É um teste, né? A gente fala que às vezes sofrimentos são formas de teste na nossa vida, não é? A funcionalidade. Eu adoeci e parei de ir na missa, Dona Geralda, né? Foi para uma instituição de longa permanência e deixou de ir para o centro espírita. Mas ela trouxe a sua prática com ela, né? E, obviamente, a fé com expectativa de cura, né? Eu vou ficar curada a partir da minha fé. Eu entendi, por exemplo, que a minha doença talvez não tenha um elemento curativo. Quando eu penso em pessoas em cuidados paliativos, por exemplo, o elemento segundo, né, que foi dado muita ênfase, né? Eu vou ter contexto próximo e contexto distante. Eu vou ter
os elementos religiosos, mas a própria cultura e o próprio preconceito, né? Uma pessoa, por exemplo, de terreiro, de religião de matriz africana, ainda tem um estigma cultural, social ruim acerca dos povos de terreiro no Brasil, por várias questões, e que a gente vem trabalhando para que cada vez mais isso não aconteça, né? Quando se fala em saúde da população negra, isso tem que ficar muito claro, né? E, obviamente, desculpa, eu falei em contexto distante o preconceito, né? Que é esse contexto psicossocial. E contexto próximo, obviamente, é a questão do elemento da exploração dos sentimentos dentro da vivência da pessoa. Dona Geralda tem vivências de anjos da guarda. E aí eu preciso entender isso. Vou ter um plano conjunto de manejos, eu vou ter metas a ser discutidas. A própria questão, tomada de decisão. Eu chamo ou não chamo um guia espiritual, um líder religioso? Essa tomada de decisão ela é conjunta. Ninguém oferece, por exemplo, o método contraceptivo para uma pessoa aleatória, assim, do tipo, tu vai usar um DIU, tu vai usar comprimido. A gente vai fazer uma discussão conjunta com a mulher para saber qual é a preferência dela. A gente vai falar de critérios, inclusive de indicação. E eu vou ter o quarto elemento, que é essa intensificação de médico-pessoa, onde vai entrar o elemento que é fortíssimo, que é o elemento compaixão, que é essa nossa capacidade de minimizar ou reduzir sofrimento. E uma das primeiras coisas que acontece quando a gente tem burnout é a chamada fadiga da compaixão. A gente literalmente fica, vou falar o termo feito, saco cheio, assim, tipo, né? Toma a receita e desaparece, né? Literalmente. E às vezes a gente não entra fundo para entender esses elementos aqui. Esse é o desenho do método clínico a partir da perspectiva da espiritualidade, né? Usando o método clínico para abordar a espiritualidade. Isso aqui é um produto do grupo de trabalho. Mas eu tenho um modelo que eu adoro, gente, está quase no fim, tá, gente? Que eu estou olhando que a gente acho que me delonguei bastante. É esse modelo BMCEST, que é do Anandarajá, que é da Universidade de Rhode Island, da Escola de Medicina de Brown, e foi estudos de muitos anos que ele fez. Ele usa o modelo do BMCEST e o 3H. Né? O BMCEST é esse desenho onde tem duas pessoas conversando. O médico ele também vai ter esse elemento, que é essa trilogia, né? Do Body, Mind, Spirit, né? Do corpo, mente, espírito, e espírito aqui entenda como esse elemento transcendente, né? E o meu entendimento do que é esse espírito, ou se não tem uma alma, digamos assim, né? No budismo a gente fala do não eu, que é um conceito dos mais complexos que existem, porque aqui confunda o não eu como não alma, e não é isso. Né? Então é um elemento que a gente tem que explicar, e a gente vai ter esse elemento conosco, né? Eu tenho minhas vivências de corpo, mente e espírito aqui, e a pessoa que eu vou atender vai ter essa vivência de corpo, mente e espírito. E além do BMS, eu vou ter o environment, que é o ambiente, eu vou ter o cenário, eu vou ter a sociedade, o social, que cenário social estou atendendo, o Éder bem lembrou, né? Uma coisa é atender um índio caigangue, que eu já atendi, muito, né? Eu atendi uma região que tinha índios caigangue. Outra coisa é atender um rabino, como eu já atendi. Outra coisa é atender uma mãe de santo, uma pessoa de terreiro. Outra coisa é atender um ateu. E assim por diante. E eu vou ter o elemento transcendente, que é literalmente aquilo talvez que fuja ao nosso controle. Que é, inclusive, as nossas visões de mundo. A gente pode falar sobre sentido de vida, né? Quando eu vou fazer pacto de não suicídio, o elemento T de transcendente, ele surge muito forte. Eu vou trabalhar com a pessoa, que elementos fazem com que essa pessoa não cometa suicídio. Então, é desse lugar que eu vou falar. Então, esse modelo é muito legal. E o Nandarajá, ele fala também dos 3Hs, que é cabeça, coração e mãos. Ele sugere um exercício de coerência, inclusive quando eu vou fazer isso. É uma maneira, inclusive, tanto de abordar a espiritualidade, como de eu poder exercitar a minha própria espiritualidade no atendimento, sem fazer esse elemento, que eu acho que foi a pergunta que a Carol fez, sem esse elemento doutrinário, né? Porque a gente não pode ser doutrinário, e vocês vão ver que tem coisas que a gente tem que evitar quando vai atender pessoas, né? Então, a gente tem que ter um cuidado. Esse é o artigo original do Anandarajá, mas ele já fez várias revisões acerca disso. O Anandarajá, né, é médico de família, então vale a pena ler esse artigo, que é muito bacana, desse modelo dos 3Hs e o BMCEST, como um modelo multicultural, porque o BMCEST ele dá conta de eu atender diversas culturas, né, e é interessante. E aí eu lembro aqui, quais são as limitações e erros, tá, gente? Isso aqui é a partir de coisas que eu escrevi e que eu revisei. Né? Primeira coisa, obviamente, prescrever religião para pessoas não religiosas. Ou seja, se a pessoa ela é não religiosa, até se eu vou chamar um padre para fazer serviço de capelania,
ele não vai poder oferecer extrema unção. Ele pode falar de sentido de vida, ele pode bater um papo. É literalmente bater um papo, principalmente em pessoas com a rede social, psicossocial mais pobre. Obviamente, não forçar a barra com histórias espirituais. E a gente tem que ter tato para ter o momento, perceber o momento. Obviamente, a gente não pode ter esse elemento doutrinário. Bom, eu sou budista, vou ensinar meditação para todo mundo. Não, tem contraindicações, inclusive. E também, gente, eu lembro vocês que o próprio Código de Ética Médica, ele nos protege de elementos ao contrário, que é não sou obrigado a receber doutrinação religiosa em consultas. A gente pode parar e falar não. E aí foi o que eu falei, quando pergunta sobre a nossa religião, a gente pode ter tato para falar isso não é importante, ou para dizer, sim, sou, né? No meu caso, eu raspo a cabeça, então muita gente fala, tanto é monge zen budista, né? Algumas pessoas já associam de cara, às vezes dependendo da roupa que eu estou. E às vezes eu falo que sim, e que legal, e começamos a conversar, mas já aconteceu de pessoas virem me doutrinar e eu falar, não sou obrigado, tem maneiras para falar isso de forma delicada, assertiva, mas não grosseira. Obviamente, aconselhar pessoas, se eu não sou uma liderança complicada, no meu caso, gente, eu tenho uma dupla jornada. Eu não faço aconselhamento religioso dentro do consultório. Quando eu vou falar de zazen, quando eu vou falar de ensinamentos de Buda e da minha linhagem de ancestrais, eu não faço isso dentro do consultório. Não é o momento. Eu até posso falar, olha, tem locais que tu pode pesquisar sobre budismo, mas não é na consulta. Eu dou dicas, mas eu não aconselho. Não vou a fundo nesse local. Obviamente, gente, método cliente centrado na pessoa, ele é o coração da abordagem da espiritualidade, tá bem? Pergunta que a Carol fez, né? E aí eu tinha trazido. Quando é que a gente deve referenciar cuidado espiritual? Quando tem questões conflituosas no campo do pensamento filosófico religioso, a pessoa está em dúvida, a pessoa está com medo de morrer, por exemplo. E, obviamente, quando tem unção, extrema unção, por exemplo, que a pessoa quer. O famoso clássico, a clássica discussão dos hemoderivados, eu até posso chamar de liderança religiosa, até para poder entender se essa pessoa, por exemplo, que é da Testemunha de Jeová, por exemplo, né, quando as pessoas que não recebem hemoderivados, se eles são de uma ala mais conservadora ou mais progressista, e aí eu vou ter que fazer isso. E, claro, quando tem algumas discussões específicas, e até a pessoa quer discutir mais a fundo, e aí vai ter capelania. O Conceição, o Hospital Conceição aqui, para vocês terem ideia, eles têm capelania multirreligiosa. Então, eles têm padre, rabino, pai de santo, né, pai e mãe de santo, pessoas do espiritismo, lideranças espirituais do espiritismo, e tem gente do budismo, né? Tem budismo tibetano e tem eu pelo Zen, por exemplo. Eu faço capelania no Conceição quando surge budistas, assim, interno. Então, e são coisas diferentes, tá, gente? Uma coisa sou eu abordando espiritualidade em atendimento, outra coisa é a liderança religiosa trazendo seus elementos específicos, tá? E aí eu trouxe um grande dilema, e aí que é o dilema da dona Geralda. Eu tô no fim, tá, gente? Que é, a gente reza com os pacientes. Alguns especialistas aconselham que a gente não se inicie, mas a gente espera que a pessoa dê o primeiro passo. Dona Geralda veio com um caso prontinho, né? Ela ofereceu, eu tenho água fluidificada. A gente não deve começar a atividade espiritual. A gente tem que, obviamente, conversar com a pessoa, ver qual é a vivência espiritual da pessoa, e aí a gente entra no mundo dela, tá? No caso, se eu sou agnóstico ou ateu, eu posso literalmente dar a mão e fechar o olho, principalmente famílias de pacientes que estão em estado muito terminal. Tem famílias que viram, isso é como enfermaria, como em visita domiciliar, a pessoa virar para nós e falar, reza conosco, né? A questão religiosa, gente, é muito forte quando a gente vai nas casas. Eu trabalhei por muito tempo no programa Melhor em Casa, que é de cuidado domiciliar, e eu vou falar para vocês que 4 de cada 5 casas que eu ia no horário das visitas, as pessoas estavam sintonizadas na TV, no rádio, em canais religiosos, dentro da espiritualidade delas. Seja um canal católico, como eu já vi, um canal de ensino evangélico, um programa de rádio falando ensinamento da Bíblia, até uma pessoa ouvindo pontos de Umbanda. Então, a gente vê isso e que bom, que maravilha. E, claro, mostrar preocupação pelas coisas que são importantes, obviamente, de novo, né, gente? Centra na pessoa, tá? Essas são minhas referências, a gente fica à disposição, eu cuidei o máximo para não me delongar, mas é inevitável porque a conversa vai longe por vários elementos, tá, gente? Agradeço o tempo disponível e, claro, eu fico à disposição para dúvidas. Deixa eu tentar abrir minha câmera, porque com a questão de aplicabilidade eu não consigo aparecer, acho que agora eu consigo, e a gente vem, então, para poder conversar um pouquinho.
Quem quiser se inscrever pode levantar a mãozinha ou ligar o microfone e sair lavrando, por favor, sinta-se à vontade, só não todos ao mesmo tempo. Eu e o André ficamos à disposição para conseguir dialogar e ter as impressões de vocês, se experimentaram alguma situação que apareceu aqui, dúvidas, que vocês quiserem contribuir, participar. De novo, obrigado, André. É sempre gostoso conversar de novo, eu te admiro demais, não é segredo, não é novidade isso. Sabe que é mútuo. Obrigado por tanto conhecimento que tu mostrou para nós e do jeito que tu conversou, gostei demais. Quem quiser, por favor, ter algum comentário, pergunta? Se me permite, Éder, né, eu acho que é prazer em conhecê-lo, né, também o André. Eu trabalho no curso de medicina com a atividade acadêmica de base da saúde coletiva no Brasil, né? E aí, e também divido comunidade, junto com a Cris, enfim, mas me foi, assim, muito contente ouvir vocês falarem, porque os dispositivos que a gente utiliza, né, do apoio matricial, da clínica ampliada, né, dentro desse processo, estão, né, intrínsecos à utilização da espiritualidade. E aí acho que é importante a gente mencionar, né, dentro da construção social e política que nós vivemos, né, porque a inserção da espiritualidade vem de um rompimento de um paradigma, né, que se vem lá do século XVII e aí vai se passando para o século XX e identificar que os processos ora tão mecanizados da divisão corpo-mente, né, como se diz, já não era mais o objetivo da medicina em si, né, ou da aplicação da clínica, né, ou do entendimento que se tem de começar a se pensar da espiritualidade. Então, acho que muito nós está conversando hoje, né, em 2021, que a gente, em um tempo cronológico, vem desse processo de construção, né, de desconstrução, talvez, né, se a gente for pegar lá os clássicos, né, que falam desse rompimento. E aí o cenário propício, né, da atenção primária. Então, eu já caminhei aí né, também em Porto Alegre, caminhei lá para Santa Maria, nesse cenário, nesse território da atenção primária, em que a espiritualidade, né, e dentro da fala de vocês dois hoje, está permeada ao cotidiano das pessoas, né? Eu me vinha muito a questão da educação popular, né, da questão das suas crenças, né, de como que se é trabalhado isso do ponto de vista profissional, né? E aí é um espaço como esse das ligas aqui que a gente tem enquanto entender esta coletividade, né, fazer essa discussão e trazer isso para o que se propõe, né? E acho que dentro do campo da saúde coletiva, e daí aqui, né, falando da própria saúde da família, é o local que eu digo para utilizar e explorar todas as questões que contemplem, né, de forma holística as pessoas, né? E acho que é o local mais rico que tem para isso, né? Daí o pessoal me apedreja às vezes, né, o pessoal dos hospitais aí que dizem, né, eu digo não, o hospital vai ser importante sempre na vida das pessoas, mas eu digo que o cenário colocado da atenção primária pela proximidade, por você entrar no domicílio das pessoas, né, que é algo tão privado dela, oferta, né, a possibilidade da utilização, enfim, né, explorar a questão da espiritualidade nisso. E aí contempla, né, lá dentro do que a gente lê a respeito, né, daí acho que a pandemia nos aproximou nisso, né, e aí o André traz, né, a questão das pessoas buscarem isso mediante uma situação, né, de estresse, dentro de uma situação, de um contexto que é um divisor para as pessoas, né, quando se torna ou se condiciona a situações dicotômicas, né, por exemplo, da morte, né, do estar ou não estar, né, naquele contexto, né, o medo das pessoas de alguma forma, que contemplam, né, esse cenário que a espiritualidade de alguma forma, e daí se me permite, né, se eu estiver tendo uma ignorante aqui, né, André, dentro desse contexto, é o que traz o acalanto às pessoas, né, é o que traz de alguma forma o sentido para elas, né, e aí não é a questão religiosa, né, de eu ser espírita, de eu ser católico, não, é aquilo que faz sentido para ela naquele momento, né, e que lhe explica de alguma maneira, né, que traz acalanto, acolhimento, né, que a gente denomina, né, dentro dos nossos conceitos da própria política nacional de humanização, né, que traz esse cenário também colocado. Então, assim, foi muito importante, né, acho que te ouvir, né, André, te ouvir, Éder, né, a respeito desse tema, e também fico feliz em ter esse alinhamento, digamos, né, dentro das discussões lá que a gente traz
para a saúde coletiva, né, e para a parte da interação indivíduo-comunidade. Então, muito obrigado por terem compartilhado o tempo de vocês, terem compartilhado o conhecimento que vocês têm. Não vou me delongar muito também, o pessoal aí fica me tirando, que se me der a palavra eu vou a noite toda falando, então... Imagina, o assunto é muito empolgante, eu que agradeço. Enfim, foi muito, muito bacana as tuas reflexões, né, acerca, a gente que agradece, imagina, e o assunto realmente ele envolve um debate e suscita, né, tanto que a gente terminou recentemente a segunda etapa do Congresso Brasileiro de Medicina de Família, e a gente teve oficinas e se discutiu bastante, então a gente agradece muito. Edileuza, eu vi que está com a mãozinha levantada. Sim, boa noite a todos. Sou nova, peço desculpa pelo aspecto. Eu me inscrevi, achei muito interessante, estou me recuperando. Cheguei hoje de alta, estou me recuperando numa cirurgia, estou com 2 feridas operatórias. Eu sou do PPG ali, mestrado em enfermagem, recebi pelo e-mail e logo me inscrevi, porque achei muito interessante, é um tema que eu gosto muito e que, particularmente, a gente, enquanto enfermeiro, lida, foi falado bastante, né, medicina de família e comunidade, atenção integral à saúde. Eu trabalho na saúde suplementar e está cada vez mais forte isso. E é um desafio que a gente enfrenta, como foi falado a questão da coordenação do cuidado, né? Então, o médico de família e comunidade, o enfermeiro ali, enquanto também em gerenciamento de casos, tudo isso é um grande desafio. É algo que, pelo menos quando eu me formei há 10 anos, pouquíssimo foi falado, né, na graduação. E uma coisa, assim, que eu até gostaria de compartilhar, e por isso que eu estou bem feliz de estar participando de um momento como esse. Quando eu cheguei aqui para implantar os serviços que hoje eu atuo, numa das avaliações que a gente tem dos programas, chamada de avaliação de elegibilidade, entra, inclusive, uma parte do questionário que entra essa questão da espiritualidade, né? Se a pessoa ela tem algum líder religioso, frequenta alguma religião, e enfrentei uma grande resistência por parte da diretoria, mas para que misturar? O que isso tem a ver, né? Um programa de gerenciamento, e hoje a gente vê que uma coisa que também está muito forte, e até saúde suplementar que vem buscando acreditações, certificações, que na própria nova RN 452 tem a parte de cuidados paliativos ali atrelada, né, ao home care. Então é uma área que é realmente bem desafiadora e quase que impossível a gente não associar. E isso para a frente de uma equipe também acaba ficando difícil, porque cada um tem a sua espiritualidade, a sua religiosidade, né? Então a gente vê que aquele que vai para uma visita domiciliar e encontra ali um paciente que é da mesma religião, ele já tem mais facilidade de abordar, né? Ou aquele que está numa fase terminal, que é uma religião diferente, parece que já fica mais aquado. Até marquei aqui, e se vocês forem disponibilizar, eu gostaria muito de ter acesso a esse material. Eu fiz várias anotações. A questão do erro de prescrever religião para quem não é religioso, né? E isso é uma coisa que a gente tem que cuidar muito. Eu sou evangélica também, e como eu falei, na equipe tem várias religiões. E quando a gente vê, não, se Deus quiser, você vai melhorar, né? Quando vê, se não cuidar, tá... Então, eu só queria mesmo reforçar que momento interessante, importante, estou muito feliz e quero compartilhar o máximo possível com o meu retorno aí do atestado com a minha equipe, porque eu achei muito pertinente o tema. Parabéns aos envolvidos. Edileuza, melhoras, né, em primeiro lugar. Obrigada. É uma alegria de ter aqui, eu preciso fazer o meia-culpa, porque assim, eu não sabia, porque como eu achei que era uma atividade da Liga de Espiritualidade, eu fiquei na bolinha da medicina de família, mas eu preciso deixar registrado que é uma alegria trabalhar a espiritualidade de forma interdisciplinar, porque na PUC sou eu e uma colega de uma outra especialidade médica, mas na UFSPA, a grande liderança da Liga de Espiritualidade é uma enfermeira. E as principais referências de espiritualidade que nós temos são da enfermagem. Então, tem estudos valiosíssimos. E, aliás, a enfermagem, vale salientar que a enfermagem foi quem começou a estudar a primeira espiritualidade antes mesmo da medicina. Então, uma alegria poder te ter aqui. Eu faço meio meia-culpa, porque realmente eu fechei na bolinha, porque eu não imaginei que teria gente do PPG de enfermagem. Então, uma alegria. Mas foi muito válido.
eu tô com diversas, eu falei já para diversas áreas, né? Eu converso muito com o pessoal do serviço social que também aborda esse elemento, e é maravilhoso também te ouvir e pensar que realmente é uma reflexão super importante, fazer esse cuidado interdisciplinar, né? A dimensão religiosa, e ainda mais quando eu penso em suplementar, né? É o meu dia a dia também, as questões de acreditação, de avaliar essa dimensão espiritual no cuidado com as pessoas. E aí a grande reflexão final que eu trago, assim, é que mais talvez do que olhar as diferenças, a gente tem que olhar porque é convergente. Eu sempre digo isso, porque a gente está falando de pessoas para pessoas, né? Então, olhar para aquilo que é convergente, que é comum, que a gente quer pessoas com melhores qualidades de vida, pessoas mais saudáveis, que é pessoas melhor acolhidas, né? Pegando o termo que o Otávio falou, né? De pessoas mais bem acolhidas, ter essa coisa, essa busca de sentido e respeito à constituição social de cada pessoa, né? Então, eu acho que isso é muito válido. Então, obrigado, Dilas, obrigado mesmo. É a Lauren levantou a mão. Oi, professores. Eu venho em nome da LASF, mas como encerramento e não como dúvida, então eu deixo aberto se alguém quiser perguntar, não quero interromper esse processo. Mas gostaria de agradecer, antes que o pessoal comece a sair, que foi um momento incrível na nossa formação. Eu acredito que esse tema não é muito abordado e a gente acaba, às vezes, ficando, bem como as gurias perguntaram antes, sem saber como abordar com o paciente, e cada vez mais a gente encontra pessoas que tu sente que elas só querem falar e serem ouvidas por alguém. Então, eu acho que esse nosso papel de conseguir ouvir e ser capaz de demonstrar para a pessoa que tu tá ali é muito importante, e a espiritualidade faz parte disso. Então, eu estou muito grata pela nossa aula e gostaria de agradecer em nome da LASF. Eu sou secretária da Liga, o Adalvani está aqui, faz parte da coordenação da Liga também, que foi um evento maravilhoso. Eu acredito que a parceria com a LASE também tem tudo a ver. É uma liga que se complementa, esperamos próximos eventos juntos. Ficamos muito felizes com o público, mais ou menos 50 pessoas, isso é muito bom. Pessoas de diversos grupos e tipos, como a Edileuza, que viu no e-mail e resolveu participar. Isso a gente acha o máximo, porque o foco é que não tem um foco, que atenda vários públicos e que todo mundo consiga se encaixar e pensar um pouquinho no dia a dia e na prática. Então, gostaria de agradecer como a Liga e convidar vocês que estão aí, professores e ligantes, a acessar o nosso Instagram, da LASF e da LAS, e seguir, que vai seguir com coisas boas até o final do ano. A gente ainda tem muitas ideias por aí. Convidamos e agradecemos a participação. Muito legal, Lara, eu vou fazer só uma pergunta, gente, é só a título de curiosidade, tá? Nos cursos de graduação, seja da medicina, seja da saúde, você já tem na Unicinos a disciplina de espiritualidade e saúde? A disciplina? Não temos. Com esse nome, não. Tem ensino religioso, mas espiritualidade ainda não, André. Espiritualidade como disciplina, fica a provocação, então, porque ensino religioso tem, né, em outros, sim. Mas fica a provocação, então, que eu acho que é bem interessante ter, e vale alguns locais, na UFSPA, na PUC tem, mas eu não me envolvo, e na UFSPA a gente está começando a desenhar, né, uma disciplina lá, junto com a Eliane, né, inclusive aí, que é maravilhoso, né, somos eu, da medicina, e uma colega da enfermagem, a gente está desenhando juntos uma disciplina. Então, fica de provocação daqui a pouco, né? Mas é bacana, essa coisa conjunta, Laura, é muito comum, né? Na PUC a gente trabalha direto, Medicina de Família Eliase, né, que é o nome da liga na PUC, trabalham muito em conjunto. E maravilhoso, né? E até falar em outros locais, né? Eu dei aula, acho que faz 3 semanas, para o serviço social, falando de espiritualidade e saúde, né? Para o curso. Falei esses tempos para enfermagem na PUC. E assim a gente vai falando e sensibilizando as pessoas, né? Isso que é importante. Não, que legal, olha aqui, tem um povo aqui de gente das ciências biológicas. Gente, se eu soubesse que era tão transdisciplinar, eu teria mudado a fala. Vocês me desculpem, viu? Tinha gente da psico, gente das ciências biológicas. Juro que eu trouxe para a bolinha da medicina de família, porque falaram assim, é da liga, beleza, vamos fechar em nós aqui, vamos falar de estratégia de saúde da família e vamos fechar na gente. Eu teria aberto mais o leque, eu teria trazido diversos elementos. A psicologia tem uma riqueza. Veja que eu trouxe Gordon Allport, eu falei de Jung, porque foram os pioneiros, né? Não adianta.
Eu queria agradecer, mas também que, enfim, foi muito bom ouvir vocês. E eu também sou da psicologia e mesmo não focando nessa área, assim, dá para pensar muitas coisas. Inclusive, o mínimo que é quando tu receber o paciente ali, tu considerar as crenças e escutar isso de uma forma aberta, sabe? Isso é o mínimo e acho que na universidade, claro que eu também estou no início da graduação, mas eu sinto que tem uma falta, né? E então é muito bom ouvir vocês, assim, foi muito incrível. Muito obrigada. Obrigado, Sara. E assim, a gente pensa que é o mínimo que tu falaste, mas a gente está vendo e conversamos 2 horas sobre o mínimo, né? E assim, 2 horas curto, porque assim, teria mais uns 4 dias se quisesse emendando a Red Bull e outras coisas para a gente conseguir falar. Então, é o mínimo, ou no caso, seria essencial talvez esse mínimo que tu trazes para nós, mas é o mínimo que não era falado até então. Então a gente só queria o exame, só queria o diagnóstico, só queria o tratamento. Se a gente pensa na medicina, a gente não já falou na bolha, né? Nós só queria aquela coisa fechadinha. A gente está vendo que, caramba, uma pessoa ela é composta de tantos mais elementos e que gostoso poder falar sobre um deles, que é a espiritualidade, com vocês e poder ter discutido tanto. 22h10, já estamos com o tempo bem estourado, assim. Se alguém tem mais alguma contribuição, se não, fica de novo meu agradecimento, meu grande, que venham as próximas e que tenham mais encontros assim, e que essas ligas, de novo, que nem eu mostrei na minha foto, se deem as mãos, a gente caminha junto quanto mais possível. Eu gostei é de que eu quando conversei com o Otávio para ver da liga, eu falei, acho que nós tínhamos que chamar o Éder, né? Já conheço ele, tem intimidade com a UPA, já sabia como é que ele funcionava. E daí agora eu ainda tô extasiada, né? Porque eu achava que eu te conhecia, mas tô cada vez mais surpresa. É muito bom ter esse contato contigo. Eu acho que tu tem um jeito, assim, dinâmico de lidar e de nos mostrar com clareza as coisas. Isso é muito bom. E, professor André, a gente gostaria de te agradecer a disponibilidade e o tempo dedicado, 2 horas e pouco, para estar aqui com a gente e te convidar novamente para sempre que quiser comparecer aos nossos eventos e botar ali no chat, ó, tô aqui, nos chamar, fique bem à vontade. E a gente gostaria de agradecer muito a tua disponibilidade como liga. E ao Otávio também, meu parceirinho de turma, estamos aí sempre prontos. E, pessoal, boa noite e bom descanso a todos. Alexandre, levantou a mão, toca a ficha. Opa, não vi. Alexandre. Antes de mais nada, eu agradecer por tudo que foi trazido aqui. Sou estudante de psicologia da Unicino, estou no final do curso, né? Inclusive, estava aqui lendo um artigo, Um Toco e um Divã, reflexões sobre a espiritualidade, né, na clínica etnopsicológica. E sou umbandista, tenho um terreiro de Umbanda e vou realizar o meu TCC sobre o tema, né? Espiritualidade e psicologia. Então, só agradecer aí a todos vocês por todos os ensinamentos aí trazidos para nós nessa noite maravilhosa aí. Maravilhoso. Já quero ler o TCC, viu, Alexandre? Eu vou pedir, viu, pro pessoal. Por favor, se quiser disponibilizar, já vou agradecer muito. Maravilhoso. Tem pouca coisa publicada sobre povos de terreiro. Perfeito. Acho que se ninguém mais tiver alguma manifestação, pessoal, então, como a nossa colega, né, Lauren, ali falou, damos por encerrado. Agradecemos imensamente a LASF, né, por essa parceria, professora Dalvani, professor Éder, professor André, professora Zábica também, né, que estava presente. Então, muito obrigado por tudo e que venham futuros eventos em parceria. Obrigado, gente. Boa noite. Boa noite, fiquem bem e bom final de semana. Gente, boa Até a noite, próxima, obrigado. valeu.